E aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a matéria do segundo bimestre, né? Que retrata o continente europeu, fala bastante sobre o continente europeu, e exclusivamente nessa primeira aula eu vou falar sobre as características naturais da Europa, né? De formações vegetais, de clima, de rios, né? Vamos entrar nesse continente falando desse tipo de coisa, né? E as características físicas do continente europeu é o tema central. E a gente vai falar sobre localização, rios, clima e vegetação. Vamos primeiro à localização, né? O continente europeu ele fica localizado entre o continente asiático, que fica ao seu leste, e o continente africano, que fica ao sul do continente europeu. Então há passagens terrestres do continente europeu para esses outros continentes, né? Na passagem para a Europa há uma cadeia de montanhas chamada Monte Urais, né, que pega ali a Rússia. E para a África tem o Estreito de Gibraltar, que liga o continente europeu ao continente africano. Tá? Quanto aos rios, né, nós vamos ver mais para frente, há uma importância muito grande em relação a esses rios, principalmente na parte oriental, que a gente vai ver, desculpa, na parte ocidental, né, da Europa, que a gente vai ver. O clima, a gente vai ver também que tem uma diversidade grande de clima, apesar das pessoas acharem que o clima da Europa ele é único, ele é homogêneo, ele não é homogêneo, né? Tem uma diversidade grande, tem vários climas, assim como a gente tem no Brasil, e como tem vários climas, também vai formar várias vegetações, né? Lembrando que a vegetação ela é resultado de um monte de fatores, né? E o clima é o principal fator que vai fazer com que uma vegetação ela apareça em um determinado local. Né? Tá aí os países europeus. A gente, assim, a grosso modo, pode observar algumas características. A gente pode ver que a Rússia é o maior continente europeu, apesar da Rússia não estar completamente, o seu território completo não fica localizado totalmente na Europa, apenas parte dele, né? A outra parte na Ásia, mas mesmo assim a Rússia é de longe o maior país da Europa. Nós temos outros países que têm um tamanho, né, uma extensão razoável, né? Ucrânia, Espanha, França, a Romênia um pouquinho maior também. Mas o que caracteriza o continente europeu é que você tem uma extensão não muito grande, né? E você tem, relativamente não muito grande, né? E você tem ali uma quantidade enorme de países, né? Então, como vocês podem ver, a maioria dos países europeus eles são países pequenos, com pequenas extensões, né? Isso é resultado do grande número de etnias que surgiu na Europa nos últimos séculos e também de conflitos para a obtenção desses territórios, né? Para essas etnias elas se instalarem em territórios. Então, o continente, como vocês podem ver, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, pelo Oceano Ártico, pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Negro. Né? Também a gente pode dizer que a oeste, né, o oeste da Europa, ou seja, o lado esquerdo da Europa, a gente encontra os países mais desenvolvidos, os países que têm uma economia mais fortalecida. E no leste europeu, né, que fica à direita aí do mapa, a gente encontra os países que têm um pouco mais de dificuldade, né, ali ó, Romênia, Bulgária, Ucrânia, Geórgia, e tem um país mais pobre também da Europa, que é a Albânia. A Albânia é o país mais pobre da Europa. É um país que durante muitos anos, durante os últimos anos aí precisou receber ajudas humanitárias, precisa ainda, né?
Então, a gente tem uma diversidade também econômica, social no continente europeu. A gente tem países muito ricos, como é o caso da Alemanha, como é o caso da França, como é o caso do Reino Unido, e temos países que têm uma economia bem ruim mesmo, bem dependente de outros países, como é o caso da Geórgia, como é o caso do que eu acabei de falar, né, da Albânia, como é o caso dos países do leste europeu, né, Romênia, Bulgária, Sérvia, Croácia, Belarus. São países que eles não têm uma grande força econômica, então a população ela não chega a ser miserável, viver abaixo da linha da pobreza, mas é uma população que acaba não usufruindo do que seria o necessário para uma pessoa viver de forma adequada, né? Passando aí, nós temos os rios europeus, né? Tem os principais rios europeus aí, Rio Danúbio, né? Tem também o rio Sena, que corta a França, rio Reno, rio Elba e o rio Po. Esses são os principais rios, né, do continente europeu. Tá? Só lembrando que os rios eles são importantes, são importantíssimos para a questão econômica, porque ele não só abastece, ajuda a abastecer a população, né, para a população beber, mas esses rios aí, a maioria deles eles são navegáveis, né? Então, para você escoar mercadorias, eles são utilizados para esses países escoar mercadorias. Então, eles têm uma importância do ponto de vista econômico muito grande, né? Além disso, eles ligam, né, alguns deles, as cidades aos oceanos, né? Vocês podem ver que eles nascem ali, alguns deles no centro da Europa, e ligam as cidades, né, da Itália, da França, cidades que ficam ali na parte mais rica da Europa, com os oceanos. Então você consegue escoar essa mercadoria através dos rios, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem dificuldade em alguns locais porque é produzido o alimento ou algo industrial e você precisa levar em longas distâncias de caminhão esse produto até um porto, para que desse porto ele seja escoado, exportado para outros países. Lá não, né? Lá eles procuram, né? Procuraram criar polos, tecnopolos de indústrias ou de agricultura próximo a esses rios. Então eles colocam esses produtos em navio, em embarcações dentro desses rios e levam até o porto, que é um modo, né, de escoar a mercadoria mais barato. Então vai criar produtos, né, vai fazer com que o gasto desse produto para escoar esse produto seja mais barato, que vai fazer com que esse produto chegue ao mercado externo por um valor mais competitivo, né? Tem um outro rio importante que as pessoas sempre lembram, que é o rio Volga, que fica na Rússia. Ele não tá nesse mapa aí, porque o rio Volga ele nasce, né, ele tem uma importância maior para a parte asiática da Rússia. Então a gente está falando exclusivamente da Europa, tá? Mas o rio Volga também, se vocês quiserem pesquisar depois, é um rio importantíssimo para o país Rússia. Lembrando que existem dois países na Europa que eles estão, né, parte do seu território estão na Europa e parte do território estão na Ásia. Um deles, como eu falei, é a Rússia e o outro é a Turquia, né? A Turquia, a capital da Turquia, Istambul, parte da capital ela está na Rússia, na Europa, parte da capital da Turquia, Istambul, está na Ásia. Então é um país extremamente diversificado, com uma cultura diversificada. Eles, até há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eles tinham uma cultura bem diferente
da nossa ocidental, as mulheres tinham menos direitos que os homens, é, assim, não havia muita liberdade de expressão, era um país muito fechado. Metade da população lá ela tem uma religião diferente, né, do ocidental, que é a religião islâmica. Então, qual foi a mudança na Turquia? A Turquia tentou mudar essa questão, acabou com a pena de morte, igualou o direito das mulheres, tentou democratizar alguns meios, né, da sua estrutura para que a Turquia fosse incluída na União Europeia, que é o bloco econômico de alguns países europeus, né, não são todos, né, e a Turquia queria entrar porque economicamente seria muito vantajoso. Só que ao entrar, a Turquia, os cidadãos da Turquia, eles teriam o direito de entrar livremente em qualquer país da comunidade europeia. E como eu disse, metade da população, mais de 50% da população do país é formada por islâmicos, né? Formada por muçulmanos. E há um preconceito muito grande, principalmente nos países mais ricos, né? Itália, França, Inglaterra, Alemanha, né? Eles têm um preconceito exacerbado, um preconceito grande contra esse tipo de pessoas, as pessoas que têm a religião islâmica, que professam a religião islâmica. Então, o que acontece? A Turquia tenta, desde os anos 90, ingressar na União Europeia. Só que a Turquia ela nunca foi aceita, né? Sempre vai adiando. Vai votar em 95, aí passou para 2000, passou para 2005, e vai sempre adiando. E a Turquia até hoje nunca conseguiu ingressar na União Europeia, apesar de ter feito aí algumas medidas para democratizar o país. Climas da Europa, né? Como vocês podem ver, né, na legenda ao lado aí, há uma diversidade de climas, né? São 5 que nós temos aí. Lembrando que na parte sul, a parte ali que pega Espanha, Bósnia, Grécia, Albânia, Itália, nós temos o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele é aquele mais quente que a Europa apresenta, né? Ele tem verões quentes e secos, né? Apesar do verão ser quente, ele não chove muito, diferente do nosso verão aqui no Rio de Janeiro. E os invernos são amenos e chuvosos. Os verões lá são influenciados por massa de ar quente e seco vindo do deserto do Saara. Então, quando a gente pensar no local mais quente, que a gente encontra maiores temperaturas, na Europa, a gente está falando do clima mediterrâneo. Aí pega ali, ó, como vocês podem ver, partezinha do sul de Portugal, boa parte da Espanha, Bósnia, todos esses países aqui que ficam ao sul da Europa. Em cima, o que mais predomina no continente europeu, tá marcado aí de amarelo, é o temperado continental, né? O clima temperado continental. Esse clima, o verão ele é bem quente e úmido, né? E o outono, você tem ali a perda das folhas, né? Aquelas folhas das árvores amareladas que a gente costuma ver em filmes. A gente consegue encontrar nessas áreas aí, né? E no inverno chega a nevar. Então toda essa parte amarela aí a gente consegue encontrar neve, né? Rússia, Bielorrússia, Polônia, Alemanha, República Tcheca, parte da França, Suécia, Finlândia. Então esse clima aí é um clima que a gente pode considerar frio no inverno. Apesar de que no verão chega a fazer 15, 20 graus, até 25 graus assim em alguns países, né? Então a gente tem um clima mais frio. Não é o mais frio da Europa, tá? Em rosa, a gente tem aí um climazinho chamado frio de montanha, né?
O nome já sugere, né? O que é frio de montanha? Ele ocorre em regiões que têm altas montanhas, tá? É o clima dos Alpes, dos Montes Urais, dos Cárpatos e dos Alpes escandinavos. Ou seja, ele deveria ser um clima igual ao temperado continental, que fizesse calor no verão e nevasse no inverno, só que ele tem um fator que é o fator altitude, né? O que faz com que as temperaturas sejam ainda menores. Então você tem a neve no inverno, muita neve no inverno, e no verão a temperatura não sobe tanto quanto nessa parte amarela do temperado continental. Lembrando que essa parte aí, né, do frio de montanha, ela fica localizada ali, ó, no centro do mapa, mas tem lá em cima também, tá? Na Península Escandinava, lá na Noruega, parte da Suécia, tem ali uma cadeia de montanhas escandinavas também que existe esse tipo de clima, tá? Vamos agora para o clima verde, né, que é o chamado de temperado oceânico, né? O temperado oceânico, ela tem invernos pouco rigorosos e verões a menos, né? A umidade ela é elevada, então é um local que chove bastante, né? Talvez seja o local que mais chova. Talvez não, com certeza é o local que mais chove no continente europeu. Que aí pega Reino Unido, pega parte da França, norte de Portugal, norte da Espanha, Islândia. Então é um local que você tem uma temperatura assim, para os nossos moldes, né? Pro que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, é uma temperatura que não esfria tanto, né? Seria o inverno assim que nós cariocas conseguiríamos assim suportar com uma maior tranquilidade lá na Europa. E para finalizar, nós temos o clima polar, né? Como o próprio nome diz, a gente sabe que é a região mais fria do continente europeu. Ela ocorre em altas latitudes, tá? A gente tem ali na Islândia, norte da Noruega, Suécia, Finlândia, no norte da Rússia. E a característica desse clima é que as temperaturas elas são muito baixas o ano inteiro, tá? Enquanto em parte da Europa você tem temperaturas baixas durante o inverno, lá no clima polar não, você tem temperaturas baixíssimas o ano inteiro. Os verões eles são bem curtos e os invernos são rigorosos e tem a presença novamente de neve, né? Então ali também nessa área é que as pessoas se reúnem para ver, né, tentar ver a aurora boreal, que é um fenômeno muito bonito, né, e que desses países aí, de alguns desses países, dá para você ver a aurora boreal. E para finalizar, nós vamos falar sobre as formações vegetais da Europa. Ou seja, se a gente tem uma variedade grande de clima, nós vamos ter também uma variedade grande de formações vegetais, porque as formações vegetais elas estão diretamente ligadas às diferenças entre os climas. Se é mais quente e úmido, você vai ter um tipo de formação vegetal, com florestas, com árvores maiores. Se o local é mais seco, você vai ter formações vegetais com árvores, né, com plantas que se adaptam a menos água, né, arbustos, cactos. Então, sempre a formação vegetal ela sempre vai estar relacionada com o clima da região. Então, aí, na parte norte, que é essa parte que eu acabei de falar que é a mais fria, nós temos a ocorrência da tundra, né? A tundra ela aparece na região de clima polar, ela é formada por uma vegetação rasteira, tá? E ela surge durante o verão quando tem o derretimento parcial da neve, tá? Então esse tipo de vegetação é a mais adaptada à região mais fria da Europa, tá? Em verde claro ali, nós temos as florestas de coníferas, conhecidas também como taiga, que ela ocorre no sul da região polar, tá?
a taiga ela é bastante explorada pela indústria madeireira. A madeira utilizada da taiga ela tem muito valor no mercado, ela é bem resistente, né? Então, tundra e taiga a gente pode observar aí que são vegetações de locais bem frios, tá? Em amarelo, no centro do mapa, nós temos a floresta temperada, que, como vocês podem ver aí, é a que predomina na Europa, que tem maior quantidade, né, e maior extensão a floresta temperada. E elas têm assim árvores com castanheiras, carvalhos, né? E elas mantêm as folhas dela o ano inteiro. Uma característica dessas florestas aí é que elas foram extremamente devastadas durante o período de exploração do continente europeu. Então, pouco sobrou aí desse tipo de floresta, né? A preservação dessa floresta ela não foi feita de forma adequada, né? Mas ainda se encontra uma extensão bem grande desse tipo de floresta. Apesar da devastação ter sido muito grande, a gente ainda consegue encontrar de uma maneira razoavelmente adequada. Em rosa, ali no clima mediterrâneo, nós temos a vegetação que é chamada de vegetação mediterrânea, né? E ela se caracteriza por ser uma formação predominantemente de arbustos, né? Por quê? Né? Porque ali nós temos uma região, uma estação do ano muito seca, onde chove muito pouco. Então, a vegetação, como eu falei, ela se adapta sempre à quantidade de chuva, à quantidade de calor. E se você não tem muita água, não tem muita chuva, você não vai ter uma floresta crescendo naquele local. Você vai ter vegetações rasteiras, arbustivas, né? Ou cactos. Então, é esse tipo de vegetação mais rasteira que a gente tem no local mediterrâneo, né? Onde tem um clima mediterrâneo. Em laranja, nós temos as estepes, né? E ali em cinza, nós temos o estepe semiárido e em azul ali a vegetação de altitude. Lembrando que a vegetação de altitude, ela vai seguir os parâmetros, né, da outra vegetação próxima, que são os estepes, mas ela vai sofrer uma influência maior do clima frio, porque a gente sabe que quanto maior a altitude de um local, mais frio tende a ser esse local. Até aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, Nilópolis e Petrópolis são cidades que têm latitudes próximas, né? Ou seja, a latitude é bem semelhante. Ou seja, essas cidades elas deveriam ter a temperatura parecidas, semelhantes. Só que existe um fator, o fator altitude faz com que a temperatura de Petrópolis ela seja menor. O que é a altitude? É a diferença em relação ao nível do mar. Quanto mais alto em relação ao nível do mar, mais fria é a temperatura. Lá é a mesma coisa, né? Quanto mais fria a temperatura, e como eu falei, as vegetações elas se adaptam a uma série de fatores, principalmente a quantidade de água e também a temperatura, tá? Então, espero aí que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro, né? Essa matéria está na página 52, vai da página 52 à página 56 do livro. E para casa, para a gente conseguir fazer direitinho aí, lembrar tudo que foi estudado, fica a página 57. São 8 exercícios da página 57 para vocês fazerem, tá? Então fiquem com Deus, até a próxima.